Ok, pessoal, Thiago falando e agora a gente vai falar de comunicação entre dispositivos. Bom, a comunicação entre dispositivos ela passa por muitas etapas e é melhor a gente fazer um desenho antes de começar a programar. Tem muitos jeitos de desenhar um sistema microcontrolado. Eu gosto de fazer um desenho nesse estilo, com caixinhas, com coisas bem didáticas, com blocos que significam coisas. Ok? Repara como tem um botão, o botão liga na GPIO, da GPIO, quer dizer, a GPIO faz essa interface entre dentro e fora do microcontrolador, MCU quer dizer microcontrolador, ok? E depois o sinal da GPIO, de outro pino da GPIO vai para o LED. Eu não coloquei aí os circuitos que estão envolvidos. Repara que implicitamente eu estou assumindo que eles têm baixa impedância de saída e alta impedância de entrada, senão isso não seria tão possível assim. Aí dentro do microcontrolador tem um algoritmo de controle acontecendo. Certo? Por que é que isso dá certo? Porque a gente fez o circuito do botão de forma que as saídas dele fossem compatíveis com as entradas da GPIO. E a gente fez o circuito do LED de forma que as entradas do LED sejam compatíveis com as saídas da GPIO. Beleza! Então vamos fazer o seguinte teste, né? o outro seguinte sistema, que é assim. Eu vou ter lá o meu botão ligado na GPIO do microcontrolador. E de novo, eu tenho uma GPIO na saída do meu microcontrolador, mas a minha GPIO de um microcontrolador vai ligar na GPIO do outro microcontrolador. E aí então, esse outro microcontrolador, o da direita, ele sim vai acender o LED, ok? Como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter que configurar cada um deles com uma entrada e um deles com uma saída, ok? Então vamos lá. A gente começa definindo. Olha, quando você vai fazer um código, é sempre bom você anotar que pinos você está usando para cada coisa. E nesse momento a gente vai começar a fazer um código de um sistema um pouco maior, então a gente vai falar também sobre algumas técnicas para deixar o seu código mais claro. Bom, a gente definiu aqui os pinos que a gente quer usar. Repara que eu defini o pino do microcontrolador aqui e defini o conector da plaquinha aqui. Esses aqui você encontra a relação entre eles no pinout, né, da nossa plaquinha. Mas uma vez que respeitado isso, a gente não tem nenhum problema. Bom, a gente vai começar com um botão. O botão tem duas etapas. A gente configura o botão primeiro, que a gente tem que dizer que o pino que ele está ligado vai ser uma entrada. E vai ter que botar um resistor de pull-up nesse botão. E a gente vai ter uma função de ler botão. E agora repara, sempre que eu ler um botão, eu quero modificar o estado dessa variável aqui. Essa variável que é global, do tipo volatile. Por quê? Porque aí então eu tenho uma variável que eu acesso na minha memória que sempre vai corresponder ao botão, certo? Isso é uma opção. Eu poderia fazer também uma função que retorna o estado do botão. Eu quis fazer desse jeito para manter a consistência com os outros sistemas que nós vamos programar. Beleza. Para ligar o nosso LED embutido na placa, eu estou usando o LED embutido da placa só porque eu não quero fazer mais um circuito que essa montagem vai ter um pouquinho mais de circuitaria. Para configurar, olha só, eu também configuro DDRB, port B e inicializo o estado e crio minha função de ligar, a função de desligar e a função de alternar. Repara que a função de alternar LED depende do meu estado interno. Se eu não soubesse o estado do LED em uma variável, eu não poderia fazer uma função de alternar LED. Isso é também uma consequência da minha opção de projeto, certo? Beleza, eu quero fazer um transmissor de dados para eu mandar dados para outra plaquinha. Eu botei ele no PB0 só porque eu quis também. E repara também, eu configuro. Eu posso transmitir estado alto, posso transmitir estado baixo. Só olha a semelhança entre transmitir alto e ligar o LED. Ok? Em termos de software, é a mesma coisa.
Mesma coisa para o transmitir baixo. Eu não coloquei o alternar transmissão porque isso não faz o menor sentido no caso de transmissão. Se fizesse, eu poderia colocar transmitir alternado, não tem problema. Meu receptor vai ficar sem resistor de pull-up, depois eu explico o motivo disso, mas ele fica sem pull-up porque eu estou assumindo que eu estou ligando ele direto num transmissor. E aqui eu vou ter o meu estado do receptor, configurar receptor, que é igualzinho à configuração do botão, e vou ter o meu ler receptor, que é igualzinho ler o estado do botão. Ou seja, voltando para o nosso desenho, sempre que eu estou recebendo alguma coisa pela GPIO, eu estou verificando o estado de um botão virtual ou não, mas é a mesma coisa. E sempre que eu estou escrevendo alguma coisa numa GPIO, para mandar para outro lugar, eu estou ligando ou desligando um LED. Quer dizer, é o mesmo processo, certo? E aí na minha main, olha só, e repara que eu já fiz um programa aqui que serve tanto para o transmissor quanto para o receptor. O motivo disso é porque eu não queria ter dois programas diferentes. E como não tem nenhum pino que coincide, eu posso fazer isso. Na minha main eu vou configurar o botão, configurar o LED, configurar o transmissor, configurar o receptor. Daí então, da linha 104 até a 107, eu pisco meu LED 4 vezes. Por que eu fiz isso? Para eu saber que eu liguei e que ele está vivo. Aí eu entro em um laço, quer dizer, configuração, estou vivo e laço fazendo as coisas de fato. E agora, como eu fiz um monte de funções, eu posso ler botão. Se o estado é 1, eu transmito alto. Se não, eu transmito baixo. Depois eu leio o receptor. E se o meu receptor é 1, eu ligo o LED, se não, eu desligo o LED. Repara que como eu fiz tudo em funções encapsuladas, eu escrevi um programinha de 20 linhas que está praticamente em português. É português com nuances de C. Ok? E a gente vai ver esse negócio funcionando agora. Agora a gente está vendo o sistema funcionando. Repara que para ele transmitir esse bit 1 e 0, ele também precisa ter um terra comum, ok? Então a gente precisa ligar o terra em comum, senão ele não vai funcionar. E aí eu fico ligando e desligando o botão em um dos microcontroladores e essa informação se transmite e liga e desliga o LED no outro, assim como a gente gostaria que fosse. Na verdade, você repara que no fim das contas é como se eu tivesse o botão e aí acontece alguma coisa e ele liga o LED do outro microcontrolador. A GPIO ela tem que manter a compatibilidade física das tensões elétricas que vão entrar e sair dos nossos microcontroladores. Se acontecer alguma coisa bem interessante no meio disso, mas as compatibilidades forem mantidas, não vai ter problema nenhum. E olha só, a gente pode até trocar agora por um sistema wireless. E a gente vai fazer um sistema wireless com um emissor e um receptor de infravermelho. Ok? Repara, o emissor de infravermelho ele vai ser ligado como se fosse um LED. Ele na verdade é um LED, só que a frequência de onda que ele emite é infravermelho. O meu receptor ele vai ser ligado como um transistor. O fototransistor ele atua da seguinte forma: quando ele recebe luz na base, ele fecha, e quando ele não recebe luz na base, ele abre. No caso, ele está configurado aí para receber o espectro infravermelho, e como ele é uma chave, a gente pode ligar com um resistor de pull-up. Certo? Se ele tem um pull-up, ele pode agir ali como uma chave. Então, se eu mando 5 volts no emissor, o LED liga, o receptor fecha e a saída do receptor é 0 volts. Repara como esse circuito ele acabou agindo como uma porta NOT, ok? Então a gente pode montar esse circuito e então nós começamos a enviar o estado do botão para o outro microcontrolador, só que usando esse canal físico que é infravermelho. E se eu colocar um papelzinho ali no meio, ou alguma coisa que interrompe o feixe, eu desconectei os sensores. Repara que a gente teve que combinar, né? Se teve 0 a 5 volts, se teve infravermelho, a gente poderia combinar que foi um sinal de rádio, poderia combinar que foi um sinal de som ou alguma coisa assim. Esse combinado se chama protocolo.
E a gente está numa camada do protocolo que se chama camada física. Essa camada física tem a função de garantir que bits serão transmitidos. E por que eu tenho que garantir que os bits vão ser transmitidos? Porque aí então eu tenho bits dentro do meu microcontrolador. Aí eu, sem fazer alteração nenhuma no meu software, eu posso usar canais diferentes de transmissão, ok? Certo, e daqui a pouquinho a gente vai evoluir um pouco essa ideia para a gente transmitir bytes e não mais bits, certo? Abraço!